Desde os primórdios, o homem foi a figura responsável pelo sustento da família. Porém, isso começou a mudar com a evolução da mulher no mercado de trabalho. Com a ascensão feminina no campo profissional, o modelo de família mudou e ela passou a contribuir com as despesas da casa e muitas delas até mantêm o seu lar. O problema é que muitos homens ainda têm dificuldade em lidar com essa situação, o que pode gerar e tem gerado muitos conflitos na relação. Isso porque vivemos numa sociedade machista, na qual os homens acreditam que para estarem no comando da casa ou serem respeitados, precisam ter um salário superior ao da mulher. Elas estão dominando o mercado de trabalho e muitas vezes chegam a receber um salário bem maior que o do parceiro. Ana Paula é uma dessas mulheres. Eu, Ana Paula? Bom, eu me resumo uma mulher ambiciosa, sim, eu gosto e preciso trabalhar fora. Eu trabalho desde os meus 15, 16 anos no interior, entendeu? Vim pra cá, nunca fiquei parada. Então eu me resumo uma mulher batalhadora. Eu sou uma mulher batalhadora, corro atrás dos meus objetivos. Hoje eu quero crescer no mercado onde eu estou, entendeu? Eu sou uma mulher ambiciosa, sou uma mulher batalhadora e quero vencer na vida com certeza. E quer ganhar dinheiro? E quero ganhar muito dinheiro. Ela é consultora imobiliária e em alguns meses recebe um salário 2 vezes maior que o do marido. Ela acha ótimo, mas ele fica um pouco incomodado. Você acaba assumindo um papel que às vezes seria dele, você acaba ajudando também, né? Faz isso, ele se sente inferior. Eu acho que ainda existe nesse mundo de hoje em dia, que a mulher ela acaba ganhando mais que o homem, ainda existe um pouco de, como posso falar, machismo. Machistas ou não, uma pesquisa realizada com quase 3.000 pessoas revelou que homens que ganham menos que suas esposas têm 5 vezes mais chances de trair. Acho que se for um relacionamento forte, os dois acabam se conciliando, isso daí não tem nada a ver. É maior, porque ele se sente inferior. Quando a mulher é superior ao homem, com certeza ele vai fazer isso. Acho que não. Eu acho que não tem nada a ver. Você quer trair, você pode ganhar mais ou menos. Tuca tem 36 anos e trabalha como gerente de um salão de beleza. Ela já foi casada por 2 vezes e agora está solteira. Sou mais independente, eu sou de sair, de buscar, de correr atrás das coisas e tal. Então, assim, eu assumo esse papel, né? Meu ex-marido agora, ele costuma falar pra mim que você não me deixou ser o homem da casa. Falar, porque você não tinha atitude de homem da casa, e eu tenho. De acordo com uma pesquisa do Sebrae, quase 40% das mulheres já são responsáveis pelas despesas da casa. E Marisa faz parte dessa estatística. A publicitária está casada há 26 anos e, inclusive, já pagou diversas viagens internacionais para toda a família. A gente paga as contas e, de repente, ele faz o que ele quer com o dinheiro dele, eu faço o que eu quero com o meu dinheiro. Nunca houve essa cobrança. Então, eu acredito que nós soubemos levar com muita tranquilidade essa questão de repente, em alguns momentos e durante um período, eu ter um ganho acima do ganho do meu marido. Hoje as mulheres estão cada vez mais ocupando, dentro do próprio casamento, a mulher está trabalhando, está ganhando o próprio dinheiro. Principalmente a mulher está assumindo a personalidade de controladora, de dominadora, e isso está gerando uma confusão nos relacionamentos afetivos e profissionais. Estamos tão acostumados com as atribuições de homens e mulheres na sociedade que, diante de uma situação nova, a reação é mesmo de tentar restabelecer os lugares originais. Mas apesar dessa sensação de estranheza no relacionamento, a tendência é de que as mulheres cada vez mais exerçam um papel decisivo no orçamento da família. Elas já são maioria nas universidades, segundo mostram as estatísticas brasileiras. E isso é um indício de que chegar mais longe do que eles na carreira pode ser apenas uma questão de tempo.
Participe, dê sua opinião. A mulher ganhar mais que o marido traz problemas no relacionamento? iurdtv.com ou facebook.com/Escola do Amor. Vamos conhecer a história do Rogério e da Edivânia, os nossos convidados de hoje. Juntos há quanto tempo, Edivânia? 4 anos. E como foi a fase de adaptação no casamento? Olha, a fase de adaptação ela já foi difícil, né? Não tanto para ele, mas para mim. Por quê? Porque eu chegava sempre em um certo horário onde a família estava reunida. Eu sempre fui muito família. Então eu sentia muita falta da minha família e ele, ao invés de me consolar, ele ria muito. Ele ria muito daquela situação, me deixando mais nervosa ainda. Então chegou um certo momento que eu não queria mais ficar em casa. Eu queria voltar para minha família, eu não queria ficar em casa. Queria largar tudo. Queria. E você, como agia, Rogério, nesse comportamento dela? Eu ria da situação. Eu levava isso pelo lado esportivo. Eu não levava a sério. Eu começava a rir dela. Ao invés de apoiar ela, eu acabava rindo dessa situação. E ela acabava cada vez mais ficando nervosa com essa situação e vendo para mim que eu não estava nem importando com a situação que ela estava passando. Que era pior, né, Edivânia? Demais, né? Porque eu falei assim, poxa, eu casei, mas é para ele ser compreensivo comigo. E aquilo não estava acontecendo. Então, quando eu precisava que ele me acalentasse, que ele falasse uma palavra de conforto para mim, ele estava rindo da minha cara, ao invés de falar, não, amor, não é assim, vai passar. Primeiro ele ria, para depois que ele já me deixava nervosa, ele ir lá acalentar. Então, foi um pouco difícil. Vocês, antes do casamento, tiveram problemas na vida sentimental ou não? Foi o primeiro relacionamento, já se casou? Como foi? Eu não, eu já vim de outros relacionamentos que eu não dava certo, porque até mesmo eu não queria algo sério com as pessoas, né? Só procurava ali alguém para me apoiar às vezes e sempre eu dizia um não, né? Quando chegava um relacionamento que queria conhecer meus familiares, ser algo assim mais sério, eu terminava um namoro. Não era para mim. E você, Rogério? Aí eu já não conseguia dar certo com ninguém. Arrumava uma namorada e teve namoro que chegou a ficar 2 meses, porque não dava certo. Eu já namorei várias vezes e nunca dava certo com ninguém. E dentro do casamento, Edivânia, qual a situação que incomodava mais você? A situação que mais me incomodou foi uma época que, até no início do casamento estava indo tudo bem, mas chegou um certo tempo que o trabalho do meu esposo não começou a fluir, né? Então, não aparecia dinheiro, as coisas não fluíam. E aquilo foi me chateando muito, porque quem sustentava a casa era eu. Né? Não que ele deixou de trabalhar, mas o trabalho dele não fluindo, então não tinha como ele colocar dinheiro dentro de casa. E aquilo foi uma situação que foram levando discórdias, brigas, atritos, porque quem pagava o aluguel era eu, quem tinha que prestar contas das dívidas de casa era eu. Então, eu sentia o peso, né, assim, para poder fazer aquilo que era para ele fazer. Quer dizer, o nosso tema é quando a mulher ganha mais, se prejudica. O seu caso era até pior, que não é nem questão que você ganhava mais. Você trabalhava, você também trabalhava, né? Só que o que você ganhava não dava para manter a casa. Não dava. Então, você encabeçava tudo, tomava frente de tudo. À frente de tudo, conta, aluguel, compra. Então, isso acabou se tornando um peso, Então, né? olha só, o fato, existem casais que ela ganha mais, mas ele mantém a família tal. O caso deles, pior, porque os dois trabalhavam mais. Ela ganhava, você ganhava mais do que ele? De uma certa forma, passei a ganhar, porque como o trabalho dele não estava entrando dinheiro, eu passei a ganhar. Então, e ela mantinha tudo, tomava frente de tudo. E isso é difícil para o homem, não é, Rogério? É muito difícil, porque perde o equilíbrio, né? Você fica para baixo. E eu realmente fiquei para baixo com essa situação, entendeu? E ela ficou chateada e o casamento ficou em atrito e nada dava certo, entendeu? Não é que ela ganhava muito, é que ele não estava ganhando nada, né? Exatamente. Não tinha como entrar. Foi um período de mais ou menos uns 6 meses onde não entrava dinheiro da parte dele. Então, aquilo ali, como eu já tenho dito, foi causando peso, porque
as dívidas, aí vinha. Então, chegava certos momentos que a gente tinha que ver, tá? O que é prioridade? Vamos lá, o aluguel. Depois do aluguel, qual é a próxima prioridade? Essa conta de água e de luz. E aí vai. Então, quando a gente ia parar para pensar, a gente não tinha como ter um lazer, como, sabe, curtir, nem que seja um cinema, não tinha como. O dinheiro era ali contado, já recebia já direto para pagar as dívidas e pronto. E lá no fundo, assim, você culpava ele? Muito. Muito. Falava palavras pesadas que magoavam Então ele. não era nem lá no fundo, era explícito mesmo? Bem explícito. Eu falava palavras assim que deixava... Eu notava que deixava ele triste. E, ao mesmo tempo, eu ficava triste com essas palavras, né? Porque eram palavras que pesadas, sabe? Que eu sempre procurava demonstrar que ele não estava sendo útil dentro de casa. Deixava isso bem claro. Daqui a pouco eu quero trazer esse assunto a respeito da submissão. Será que ela era submissa ao Rogério? Uma mulher que ganha mais do que o marido, ela tem facilidade de ser submissa a ele? Já, já. Estamos de volta, eu quero registrar aqui alguns comentários, estou improvisando com o iPhone aqui, tá? A Miriam Andrade participou agora na iurdtv.com, ela diz: quando há respeito, o fato da mulher ganhar mais é irrelevante. O importante é que os dois batalhem e cresçam juntos. Nenhum nem outro deve se acomodar e ficar encostado no que ganha mais. O Marcos Aurélio está se mostrando um aluno muito aplicado. Olha o comentário dele. Se fosse no meu caso, eu usaria isso para ser meu combustível para ir em frente e conquistar mais ainda. Não que eu colocaria como uma competição para ver quem ganha mais, mas usaria como motivação para poder crescer também. Parabéns, Marco Aurélio, que os homens tomem o seu comentário como um bom exemplo. A Paty: quando a mulher ganha mais, é mais provável que o homem venha se sentir mal, porque eles valorizam mais esse aspecto. Então, pode haver conflitos entre o marido e a mulher, sim. Emanuela: eu acho que cria discórdia sim no casamento. O homem se sente meio incapaz. Eu preferiria ganhar menos do que o meu marido e ser mais feliz com ele satisfeito. Nossos alunos estão participando bem, né? Tem uma amiga aqui, eu queria que você prestasse atenção, você dá um conselho para ela. Ela diz assim: estou fazendo pós-graduação e meu pretendente só fez ensino médio. Sou ambiciosa, corajosa e quero fazer mestrado. Ele disse que quer ser empresário, mas ainda não tem certeza de como. Ele disse que quando for empresário, me quer do lado dele, mas vai depender da área que ele for querer. Nós somos bem parecidos, mas profissionalmente temos essa diferença. Me oriente, por favor. Eu já vou adiantar uma coisa aqui. O fato dele ter a visão de ser um empresário, isso é uma boa coisa, um ponto positivo nele. Isso é excelente, tá, amiga? Eu acho que você deve incentivá-lo aí em frente, ainda que ele não saiba como. O importante, a primeira coisa antes de nós termos alguma coisa, é visualizar aquilo. Então, se ele tem essa visão de ser o empresário, apoie ele na ideia e que ele chegue lá e que vocês façam a diferença, porque esses são os nossos votos aqui. O que você quer acrescentar para ela? Mas eu acho que ela tem que avaliar bem se ele realmente vai em busca disso. Então, você tem condições de perceber agora se ele só diz que quer ser um empresário ou se realmente ele está batalhando para isso. Porque você já se coloca bem-sucedida. Você ainda está na faculdade, mas você já se vê bem-sucedida, você quer seguir em frente. E se isso está te trazendo dúvidas com relação a esse relacionamento, então acho que você tem que avaliar com muito cuidado. Porque se ele não for um empresário, isso vai afetar você? Isso vai trazer conflitos? Então não entre num casamento assim. Não pode haver nenhum tipo de insegurança, né? Nenhum tipo de insegurança, porque o fato dela já ser mais estudada que ele, já tá chamando a atenção dela. Que não deve se basear nisso, porque
Tem muitas pessoas que são formadas e não têm sucesso na vida, em contrapartida tem outras que têm pouco estudo e são bem-sucedidas porque têm uma boa cabeça, né? E determinação, corre atrás. Agora, ele quer ser um empresário e não tem estudado, não tem investido, por quê? Né? Então, tudo isso nós não sabemos, nós não conhecemos vocês. Mas você, amiga, tem condição de avaliar bem e não maqueie não a situação. Veja a realidade para você depois não chegar lá na frente e ficar jogando na cara dele o seu sucesso. Isso vai trazer conflito. É só ela observar se ele vai correr atrás da visão que ele tem, que é ser um empresário. No livro da sabedoria diz que os olhos do sábio estão na sua cabeça, ou seja, na visão que ele possui. Eu quero ajudar a Marceli. Ela diz assim, eu tenho uma dúvida, quero tirar uma dúvida. Vou me casar em outubro e queria saber a respeito de músicas, o que tocar em meu casamento. Tem música romântica, mas que não são de cantores evangélicos, mas que fala de amor. E para a festa, o que posso colocar? Por favor, me oriente. Ô Marceli, você pode colocar assim, músicas românticas, e ainda que não seja de cantores evangélicos. Por exemplo, nós apresentamos um programa na 99.3 FM aqui de São Paulo e nós colocamos várias músicas românticas seculares, internacionais, nacionais. Não há nenhum problema quanto a isso. O que você tem é que pesar a letra da música, ver se a música não fala besteira, esse tipo de coisa que não é legal para uma pessoa de bem. Fora isso, você pode ouvir música romântica, você pode colocar no seu casamento música romântica, você pode ficar bem à vontade quanto a isso, não há problema nenhum. Não existe restrição, a restrição está na consciência de cada um. Tem que avaliar o conteúdo. Que é o mais importante. Voltando com os nossos convidados, Rogério e Edivânia, eu queria, antes de nós mostrarmos aqui o resultado da terapia, eu queria perguntar uma coisa para você, Edivânia. É fácil se submeter ao marido quando se ganha mais, ou no seu caso, que ele estava mal no trabalho e você estava se destacando e o peso sobre você. É fácil se submeter e ser submissa? Não, de forma alguma. Porque até mesmo eu não achava que ele tinha o direito de opinar, porque quem estava pagando as dívidas era eu, então, ao meu ver, não tinha como ele opinar ou como ele falar, porque eu estava à frente, né? Então, foi um momento assim que submissão não tive em nenhum momento. E aí vem conflitos, né, Rogério? Que o homem também não aceita, né? É verdade. A mulher tomar frente, ou você aceitava? Olha, eu não aceitava de jeito nenhum, né? Porque ela queria o controle da situação. Apesar, eu quero retirar o que eu disse aqui. Tem muitos homens que aceitam, sim. Que, graças a Deus, que essa mulher é trabalhadora, sustenta a casa, assim eu fico de boa. É verdade. Mas não são nossos alunos. Não, né? mas tem homens assim, não é? A gente já atendeu por aí. Não era o seu caso. Não. Continue. Entendeu? Ela queria o controle da situação. Por quê? Ela sustentava a casa, ela estava no controle de tudo. E ela queria estar no controle até, se eu deixasse até de mim mesmo. Então, eu tinha que parar essa situação, entendeu? De uma forma ou de outra. Você já vai dizer como parou essa situação, resolveu tudo isso? Porque agora eu quero mostrar aos nossos alunos, você que está mal na vida sentimental, o resultado da terapia do amor. Nós falamos a respeito de casamentos, nós falamos a respeito da realização do sonho. Todo mundo tem um sonho. Quantas vezes você já errou na vida sentimental? Você se envolveu com uma pessoa errada e o seu namoro fracassou. Você tem o sonho de se casar, ser feliz, mas tudo que você começa, todos os seus relacionamentos ficam na metade. Ele chega do nada, termina com você, sem explicação. Você fica sem entender o que acontece. E eu quero dizer uma coisa aqui. A vida sentimental, o problema sentimental, ele vem na frente do financeiro. O problema sentimental vem na frente de muitas outras áreas da vida da pessoa. Você sabia disso? Você pode observar que tem gente que tem o mundo aos seus pés, tem todo o dinheiro, mas não tem felicidade no amor.
Então você pode mudar isso, você pode reverter esse quadro, essa situação e escrever uma nova história. As pessoas que têm aproveitado a oportunidade na terapia do amor na quinta-feira são aquelas que têm dado a volta por cima na vida sentimental. Seu nome? Nádia. Seu? Elson. Nádia, fala aí, como era a vida sentimental antes da terapia do amor? Antes era destruída, sofrimento, era brigas, agressões, tudo assim que afetava a gente. Agressões por parte dele ou você agredia também? Mais dele, mas tinha as minhas também nas palavras. Mas ele era verbal e físico. Vocês não combinavam, não? Não, porque eu era extremamente violento, eu era viciado no álcool, né? E eu chegava em casa extremamente violento, batia nela, cheguei a bater nela grávida. Bati nela grávida, ela estava grávida de 4 meses, né? E eu cheguei a bater nela, porque eu era extremamente violento, quebrava todas as coisas dentro de casa. Só que eu não queria fazer aquilo, né? Chegou um ponto que eu não aceitava aquilo. Eu falava para ela, eu não vou fazer isso. Mas só que eu não tinha força de largar. Eu falava para ela, hoje eu não vou beber. Porque toda vez que eu bebia, eu chegava em casa, era briga, era confusão, quebrava as coisas, maltratava ela, xingava ela. Você não queria ser assim? Eu não queria, mas eu não tinha força para largar o vício e deixar essa violência, né? E foi quanto tempo esse inferno aí? Deixa eu ver, uns 7, 8 anos direto, né? Uns 10, de 7 a 8 anos, por aí. Aí vocês conheceram como a terapia do amor? Na realidade, a gente viu na televisão. Eu tinha saído na noite, né? Porque eu saía no domingo, ou na sexta, e voltava no domingo para casa. Aí, só que nesse dia eu tinha saído para beber, eu cheguei, era numa sexta-noite. Aí eu estava ouvindo a programação do bispo na televisão, né? Aí eu falei, vou ver se isso funciona mesmo, né? Ah, vocês conheceram o trabalho, então, pela TV? Foi pela TV. E só que eu estava sob efeito do álcool, né? Mas eu peguei na televisão assim, eu quero ver se o que esse homem está falando. Falei assim, nem não sabia que você era pastor. Eu quero ver se isso aí funciona mesmo, né? Aí, quando foi no outro dia, eu fui de manhã, já fui na igreja. E já comecei a ter a orientação, né? Aí eu fui, mas não era fui num sábado, ele orientou a fazer a terapia, né? Aí você começou a lutar? Comecei a lutar. Então você que chegou primeiro? Não, a gente chegou junto. Ah, você foi junto? Fui junto com ele, porque eu também não aguentava mais. Quer dizer, os dois queriam uma mudança da situação. Isso, só que ela demorou um pouco a mudar. Aí eu já me entreguei por completo, entendeu? Já vim com toda a força total, com 2 semanas já tinha parado de beber. Então você mudou primeiro? Eu mudei primeiro. 2 semanas parou de beber? Parei de beber, porque eu já fui decidido, né? Porque eu já não aguentava mais aquilo, né? Porque... Hoje você é uma outra pessoa? Sou outra pessoa. Está liberto hoje? Tá liberto hoje. Não agride mais não? Não, senhor. Hoje ele é carinhoso. Só love lá? Só love. E ela mudou também? Mudou por completo também. Humanamente falando, era possível a mudança dele aos olhos humanos? Não, senhor. Um milagre mesmo, né? Foi um milagre. Tanto é que ninguém acreditava quando ele parou, ele começou a mudar. Ninguém acreditava na sua mudança. Inclusive, ela estava falando agora há pouco. Porque o que aconteceu com ela, com a mãe dela, aconteceu a mesma coisa. Quer dizer, hoje feliz os dois? Hoje sim. Parabéns também para o casal, tá? Obrigado. O meu nardo exala o seu perfume. O meu amado é para mim um saquitel de mirra posto entre os meus seios. O perfume no saquitel de mirra tem o objetivo de atrair a pessoa ideal para os solteiros, amolecer o coração duro daquele que ainda não mudou, trazer proteção para o seu namoro, noivado e principalmente para o casamento. O perfume no saquitel de mirra, na terapia do amor. Realizar a cura interior, vencer as energias negativas que atrapalham sua felicidade, reconstruir um relacionamento destruído e trazer de volta a pessoa amada. A quebra de todo azar sentimental com o perfume no saquitel. Venha receber gratuitamente
nesta quinta-feira, às 3 da tarde e às 8 da noite, na Terapia do Amor, Zona Sul de São Paulo, Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. Se você quer resolver o problema da vida sentimental, às 3 da tarde nós estaremos, como também às 8 da noite, nesta quinta-feira, aqui na Zona Sul de São Paulo, na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Invista na vida sentimental, busque a sua felicidade. Nós temos a palestra, nessa palestra, inclusive, nós damos a direção aos casais, noivos, namorados, solteiros, solteiras. Nós ensinamos a felicidade e temos a intercessão que temos feito para resolver, para que esse espírito que tem atrasado a sua vida sentimental, esse espírito que não deixa você ser feliz, que não deixa você conquistar, sabe, aquele nó que existe, você não consegue uma explicação, você não entende o porquê. Nós vamos desatar esse nó através dessa intercessão forte que estaremos fazendo na Terapia do Amor. Nesta quinta-feira, 3 da tarde e 8 da noite. Zona Sul de São Paulo, Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Eu quero mandar um recado aqui aos nossos alunos a respeito do 6º curso do Casamento Blindado, que começa no dia 20 do mês de agosto. Inscrições casamentoblindado.com. Casamento é muito bom, mas dá trabalho. O bom é que, mesmo com todo o trabalho, o resultado vale a pena. Os professores Renato e Cristiane Cardoso vão ensinar como blindar o seu relacionamento em mais um curso Casamento Blindado. Eu aprendi assim, não é importante ganhar uma briga, o importante é usar a ferramenta e os dois entrar num comum acordo e resolver a situação. Estou conseguindo conversar melhor sem discutir. Agora os alunos da web poderão assistir o curso ao vivo através da sala virtual. A transmissão será simultânea, ou seja, em tempo real. Aonde quer que você esteja no mundo, você poderá assistir ao vivo tudo o que está acontecendo na aula em São Paulo. É mudança para ninguém botar defeito. Por isso, você não pode perder essa oportunidade. O curso Casamento Blindado começa no dia 20 de agosto. Invista no seu casamento. Faça já a sua inscrição no site casamentoblindado.com e transforme a sua vida. Você pode acessar casamentoblindado.com e você fazer a inscrição. Dia 20 de agosto começa esse curso para ajudar todos que estão interessados em fortalecer o relacionamento que já existe ou você que deseja aprender mais e mais e ter um futuro feliz. Vamos a mais algumas participações. A Denise, o mundo agora é diferente. Com a crise, muitas mulheres ganham mais que os homens. Eu sempre ganhei mais, mas para mim nunca foi problema. Depende do casal. Yolanda, eu ganho mais que o meu marido, mas dividimos tudo e nos entendemos. Eliana, no meu caso, ou melhor, no casamento, tudo que temos ou ganhamos é nosso em comum, absolutamente tudo. O Paulo, acredito que assim como o casal deve dividir as alegrias e tristezas, nossa dor, nosso amor, deve existir. Nossa renda, nosso dinheiro, independente de qual lado ele venha. E o Claudinei, acho que hoje em dia isso não tem mais nada a ver. Se minha mulher ganhasse mais que eu, e se isso não a incomodasse, havendo respeito, para mim tudo bem. A Fabi Fagundes, ela escreveu na yurdtv.com: aprendi com as aulas The Love School que não importa quem ganha mais, o homem ou a mulher, pois se temos o mesmo objetivo, tratamos as nossas finanças como uma empresa, pois nossa receita é utilizada para todas as despesas, sejam as principais como água, luz, telefone, alimentação, vestuário ou despesas pessoais e para lazer. O casal tem
conversar, fazer as contas e juntos decidir o destino do dinheiro. Ela já está dando a dica aqui do programa. Não importa quanto um ou outro ganha, pois o caixa é um só e o importante de tudo é ter consciência de como gastar, reduzir os custos desnecessários, pois assim os dois saem ganhando e sempre conseguem fazer uma reserva e conseguem dar uma contribuição. Aliás, eu vou deixar o seu comentário, Fabi Fagundes, como já a dica aqui, poderia ser até a dica final da aula de hoje, né? Ela colocou muito bem a sua participação aqui na Escola do Amor. E você também pode participar, iurdtv.com ou TV Universal, como queira, e facebook.com/Escola do Amor. Voltando ao Rogério e Edivânia, como vocês resolveram a questão, o problema dos dois? Eu e ela, com os professores que nos orientaram, né? Vocês buscaram ajuda, né? então, Buscamos ajuda na terapia do amor e, através da terapia do amor, os professores nos orientaram a como fazer, deram para nós a direção para sair dessa situação. Quem tomou a decisão de buscar ajuda? Foi você, foi ela ou os dois juntos? Primeiro ela. Isso. Sei que queria mudar a situação. Queria, porque aquilo não só estava ferindo a ele, mas como também estava me ferindo, né? Então, era algo que estava se tornando insuportável. Então, eu falei, eu tenho que buscar uma ajuda. E fui atrás dessa ajuda. Você não conseguia agir diferente sozinha? Não conseguia de forma alguma. Porque até mesmo eu sempre fui muito autônoma, né? Então, depois do casamento, isso também se tornou até um pouco difícil. Então, até mesmo o respeito, né, para com ele. Pelo fato dele não colocar dinheiro em casa, o respeito não existia mais. Então, eu falei, não, eu tenho que buscar para voltar a ter esse respeito, a ter aquela admiração que eu tinha, porque até então eu colocava ele como responsável de todos os problemas. Ele era o culpado, não existia um outro meio, um outro motivo. Ele era o motivo de tudo que estava acontecendo. Essa reação dela, ao invés de te fazer correr atrás, fazia você ficar mais parado ainda? Isso. Como é que era? Mais para baixo, né? Porque o homem não aguenta, né? O homem em si não aguenta, porque a mulher no seu ouvido falando, estressa, né? Então, desmotiva. E, na realidade, não me ajudava. Em nada, né? Em nada. Te deixava mais para baixo, isso, né? Muitos homens se identificam com o tema de hoje. Vamos ver como um deles, o Silvio, por exemplo, se sente nessa situação. Fiquei um tempinho desempregado. Quanto tempo? Média de 1 ano. E ela que foi bancando as coisas. E às vezes ela fala, mas eu tenho que dar todo o meu dinheiro para você administrar. Porque mulher é assim, desculpa, tá? Aquele sapato, aquela saia. Mas aquela tem um detalhinho, aí ela vai para comprar uma, não compra uma, compra 3. E ela pegava o dinheiro do salário dela e você administrava? Hoje eu trabalho, a renda ainda não é aquela que a gente gostaria de ter. Quem ganha mais? No momento ela. Eu gostaria de estar mais confortável, não estou muito, né? A gente fica tipo assim, nossa, falta alguma coisa, eu não tirei ela da casa dos pais dela para dar uma situação de vida para ela pior. A questão financeira, por mais que alguém fala que não, dá um conflito, né? Ela te cobra isso? Ela me cobra, sim. Conformar nunca, né? Nem eu, nem ela, com a situação. Eu sempre digo, se você não sonha, você não vive. Então você acha que ela é compreensiva até, assim? Ela é compreensiva. Então, os homens também passam uma batalha quando a mulher ganha mais. Tá certo que tem mulheres que sabem relevar a situação, mas tem mulher que já cresce no relacionamento e já quer mandar. Aliás, a mulher já quer mandar ganhando menos, imagine ganhando mais. Olha, deixa eu falar. Tem todos os tipos, tem todos os casos. O fato dela ganhar mais não é para ser um problema. O problema acontece quando ela cresce, quando ela deixa de ser a esposa, porque acha que só porque está ganhando mais não respeita o marido,
não divide, não há cumplicidade entre os dois, ela cresce realmente. E o problema também se dá quando ele, por si só, se vê diminuído e age de uma forma negativa. Exato. E às vezes não toma iniciativa também, né? O homem, ele vê que a coisa não está boa, mas também não move uma palha para mudar aquela situação. Bom, a pergunta final que eu quero fazer, ô Rogério, resolveu o problema? Graças. Mas resolveu o problema quando você melhorou financeiramente ou resolveu o problema entre os dois? Olha, primeiro resolveu o problema entre eu e ela. Que era a base, né? É a base. E é a base, né? Isso. Resolveu entre eu e ela, aí que me deu força para mudar financeiramente. Entendi. Entendeu? Que nem o senhor falou, a base de tudo. E como que você define a aula presencial? A terapia do amor? Olha, a terapia do amor é onde a pessoa está perdida, que nem nós estávamos perdidos, sem direção nenhuma, e aonde a pessoa encontra a direção. Porque uma orientação, uma palavra, ela muda tudo. E foi aonde mudou a nossa vida, foi aonde ali a gente passou a ter uma direção, a gente passou a ter uma base, entendeu? Para tudo. E você também, Edivânia? Sim, eu encontrei a base. Foi ali onde começou a ter a cumplicidade, o respeito, aquilo que havia se perdido, voltou. Então, essencial. Hoje são felizes? Sim, muito felizes. Fez diferença para ela quando ela passou a te respeitar? Nessa questão de mudar essa situação, o respeito dela por você fez diferença? Fez muita diferença, porque é isso que o homem precisa, né? Que a mulher respeite ele, que a mulher acredite nele, mesmo na situação difícil. E isso que ela acabou fazendo depois que ela recebeu a direção, os professores ensinaram, e isso veio até me dar força para mudar de situação. Legal. Eu quero agradecer, Rogério, sua participação aqui, a da Edivânia também, o casal feliz, e vai aprendendo cada vez mais, porque não para por aí, não né? Para, né? E vão crescendo juntos, vão se ajustando cada vez mais. E você também pode resolver o seu problema no amor. Agora, você tem que fazer o que eles fizeram, eles tiveram disposição para investir na vida sentimental e aquilo que sempre falamos aqui. Vamos no laboratório ajudar o Cleiton e a Rosana. Cleiton tem 22 anos e é casado com Rosana, de 27. Os dois estão casados há 3 anos, mas o ciúme de Rosana toma conta da relação. Rosana diz que Cleiton é nervoso e bagunceiro, pois não a ajuda com os afazeres da casa. Além disso, ela fica zangada quando Cleiton vai para a casa da mãe e a ex está por lá. Cleiton assume que fica nervoso, mas diz que é só por causa do ciúme de Rosana. E questiona a esposa se ela tem provas de que ele já foi infiel alguma vez. Você é um pouco nervoso, né? Tem certas situações que você fica nervoso, né? E assim, querendo ou não, você fala que não é nervoso, mas você é sim nervoso, só que você não enxerga isso, né? É bagunceiro, Paulo não gosta de me ajudar a fazer nada em casa. Você acha que eu sou nervoso, mas eu tenho os meus picos. Eu não sou nervoso constante. Não é por qualquer coisinha que eu explodo, que eu estouro. Não é por qualquer coisa que eu saio do meu limite. Eu fico nervoso sempre pelo mesmo motivo que você mesmo sabe qual que é. Que motivo é esse? Ciúmes. Você é uma pessoa ciumenta. Você é uma pessoa que, apesar de você conviver comigo 24 horas, até no meu... Eu não convivo com você 24 horas. Até no meu trabalho. Não é bem assim. Você fala que eu sou ciumenta, mas tem certas coisas que eu vejo. Pode ser que seja coisa da minha cabeça, mas às vezes, por exemplo, no dia que você foi jogar futebol, né? Você sempre, quando eu vou no seu trabalho com você, você se encarrega de estar comigo, de pegar na minha mão. E nesse dia foi bem diferente, porque tinha uma bonitinha lá no caixa, você simplesmente ficou rondando o caixa e eu fiquei no lado de fora e você nem aí pra mim, sendo que das outras vezes não era assim.
Eu chamei você para ficar do meu lado para ver por que eu estava perto do caixa. Porque tinha uma TV grande de plasma perto do caixa e eu estava assistindo o jogo do Brasil. E quando eu olhei, quando o Brasil fez o primeiro gol, Agora é por causa da TV, por causa do Brasil. Eu olhei para a televisão e você não confirmou primeiro que eu estava indo olhar. Você já, de longe, você pensou que eu estava olhando para a menina, sendo que jamais eu iria te trair ou fazer alguma coisa com uma pessoa que está ali 8 horas do meu dia ali. É comum eu olhar para todo mundo do meu serviço, entendeu? Para você acha que é comum. Tudo para você não faz nada, você é o santinho, mas não é bem assim. Você já teve alguma prova clara que eu te traí para você estar desconfiada? Prova concreta não, mas a gente vê na troca de olhares das pessoas, a gente conhece, querendo ou não. Mas... Ô, Rosana, você não deve fazer isso não, porque a partir do momento que você não tem prova nenhuma, a maneira de olhar, a maneira que você olha, pois é, mas se você fosse guiar por isso, se você fosse deixar se levar por isso, você tem uma tendência disso só crescer cada vez mais. Daqui a pouco você vai dizer que ele piscou para alguém, daqui a pouco você vai dizer que ele acenou para alguém, e isso só vai crescendo cada vez mais. Se você acha que a maneira que ele fica olhando outras mulheres incomoda você, então você tem que deixar isso claro. Agora, isso não é motivo para você, de certa forma, entre linhas, dizer para ele que ele trai você, ou que ele está enganando você, porque aquilo que não está acontecendo pode vir a acontecer de tanto que você tem essa visão a respeito dele. Então você tem que medir o problema. Qual é o problema? O problema é a maneira que ele fica olhando para as mulheres que você não gosta. Então é um problema. Não quer dizer porque ele faz isso, que ele trai você, que ele já tem outra mulher, que você já tem desconfiança, que daí você já está... como diz o outro, fantasiando, você já está viajando demais e isso realmente pode prejudicar o relacionamento. Não é legal, né? Vamos ver. Você já procurou ter a certeza de que é mesmo ou não, sendo que tudo que acontece na minha vida, você sabe, certas situações eu nunca aponto para você. Por quê? Porque eu confio em mim mesmo e depois eu confio em você. Por isso eu não caio nessa estratégia de estar te agredindo verbalmente. E às vezes que você vai na casa da sua mãe com a sua ex lá, que eu chamo você para vir embora e você nem aí. Você fala que não vai sair, porque quando ela tá no quarto você quer ficar lá dentro. Fala pra mim que isso daí não é querer tá perto. Quantas vezes você já viu eu com ela sequer no quarto? Mas você já entrou Quando? com ela dentro do quarto. Mas eu sabia que ela estava lá, eu falei, a ex está no quarto, vou lá, Rosana. Eu disse isso? Não, você não disse, vou lá, ela tá no quarto. Mas se você viu que ela estava lá, o que você tinha que fazer? Sair de dentro do quarto. O que acontece quando eu chego na casa da minha mãe? Toda vez eu chego e já entro no quarto. Ela estava lá, eu já entrei e saí. Você entrou, me acompanhou. E saiu e ficou dentro de casa. Você tinha que entrar e sair e ir embora. Até então o problema era o quê? O quarto, né? Era o quarto. Agora você já me deu a razão porque você viu que você está errado. Eu entrei e saí porque eu vi ela lá. Eu fiquei porque eu ia acompanhar a minha mãe, né? E eu não queria perder de nenhuma maneira. Se eu errei ficar em casa... Você poderia muito bem ligar para sua mãe e falar para ela, mãe, se troca que eu tô passando na sua casa para te pegar. Simplesmente passava e pegava. Não era ir 1 hora antes e ficar lá dentro de casa com a sua ex lá dentro, que você sabe que eu não me sinto bem dessa forma. Será que eu já sabia o que me esperava na casa da minha mãe? Você não sabia. Isso eu sei que você não sabia. Então, tá vendo? Tudo gira em torno da mesma coisa, né? Essa questão de ficar com a ex na casa da sogra, da mãe... Não foi legal, né, Cleito? Mas aí eles precisam conversar sobre isso. Porque também ele não pode deixar de ir na casa da mãe, como ela quer. Passa na porta, mãe se troca, passa na porta, pega e pronto. Não. Por causa disso, eu acho que o que está faltando aí é o Cleiton considerar isso. Olha, a Rosana não gosta realmente que eu vá na casa da minha mãe ou que eu fique na casa da minha mãe quando a minha ex-namorada está lá. Então, conversa isso com a sua mãe. Seja sincero com ela e fala, olha, mãe,
Não dá certo eu ficar aqui quando a minha ex está aqui, não é legal, Rosana se incomoda muito. Então, quando eu vier aqui, eu vou ligar antes e vou saber se ela está ou não. Combina isso antes de alguma forma, para não ficar incomodando tanto a Rosana. E ver se isso também basta para a Rosana, né, Rosana? Porque também você não tem que querer exigir que ele nem fale oi, nem cumprimente só porque é uma ex. Nós somos adultos, a gente tem que ter limite. Resumindo, você também, Rosana, é muito insegura, muito insegura. E isso não é bom. Você tem que confiar no seu taco. Não sei por que você é tão insegura assim. Não tem necessidade, né? Ele é o seu marido. Então assuma isso, viva isso. Vá com ele junto na casa da mãe dele. Você já estava, viu que ele entrou no quarto e saiu. Então tinha que bastar isso para você. Senão daqui a pouco também ele vai... igual ele colocou, o problema era estar no quarto junto. Realmente um problemão. Isso é um absurdo. Então, ele não fez isso. Aí, depois, o problema passou a estar na mesma casa. Então, ele vai resolver esse problema, eu acredito. Então, chega, Rosana. Então, vai se ajustando. Vamos parar por aí, né? Senão, daqui a pouco ele... Não pode nem olhar para o lado. Nem respira, aí não dá mais. Se a ex passar na rua, é um problemão para ele. Mas, olha, o maior problema não é a ex. O maior problema... não é o fato dele encontrar ela vez ou outra. O maior problema está dentro de você, Rosana. Dentro de você. Isso. Tem que trabalhar isso, se livrar dessa insegurança para você ser feliz, tá bom? Essa é a nossa orientação, a Rosana e o Cleiton. Desde o início, o programa The Love School vem ajudado e tem ajudado muitos casais. Um dia inesquecível. De juras eternas. Um momento importante para o Robson e a Regina e também para o programa Escola do Amor. A gente veio entender um pouquinho da sua história que tem tudo a ver com o programa Escola do Amor. Sim, The Love School me ajudou muito, muito mesmo, em decisões a serem tomadas. É uma aula onde o aluno que é empenhado em aprender e toma as atitudes daquelas ações é bem sucedido, né? Os dois se conheceram através de amigos em comum. Ele é um aluno aplicado e foi através de um conselho do programa que sua vida mudou. O que o programa te falou para você mudar? Que eu não poderia ficar restrito àquele vínculo de pessoas que eu tinha, que só me aparecia pessoas de 19 anos, 20 anos, 25 anos, conheci várias pessoas, mas não era compatível a mim. Eu sou um jovem de 37 anos e a minha noiva tem 37 anos, então foi quando eu aumentei o meu vínculo de amizades, que eu conheci uma pessoa que era ligada a ela. Fez com que a gente se aproximasse, porque de repente os dois estavam solteiros, ele estava de um lado e eu do outro, e assim, eu não dava crédito nenhum para ele, porque ele não fazia o meu estilo. E de repente, através de uma atitude dele, fez com que a gente se aproximasse e hoje a gente está aí realizando esse casamento. E é assim que o programa Escola do Amor une casais no Brasil inteiro. Kênia e Jonathan sabem bem o que é isso. Nós gostaríamos também de agradecer a vocês que nos dão vários conselhos, várias dicas que são muito importantes e dizer que elas têm nos ajudado bastante. Os dois são vencedores do concurso Sua Declaração Vale Ouro. E valeu mesmo! O casal ganhou um par de alianças. E se declaração vale ouro, atitudes também são reconhecidas. Georgia que o diga. Recentemente se acidentou e quebrou a perna. A dificuldade não impediu a menina apaixonada de preparar uma surpresa para o maridão, com direito a comida japonesa e caminhos de rosas, como ensinado no quadro A2. E se é para proporcionar alegria, o casal Cecília e Maurício são craques. Eles são palhaços e levam alegria para hospitais e pessoas especiais. Cecília também é uma delas. Ela tem uma doença grave nos rins. Os dois não perdem um programa e garantem que o amor é o que os mantém cada dia mais unidos. E os resultados são cada vez mais concretos. A gente discutia bastante e
Era uma guerra, na verdade. Nós éramos muito mais cabeça duras do que hoje, né, amor? E as brigas começava num assunto e terminava em outro. Então a gente nunca resolvia o problema. Baseado nas ferramentas que nós aprendemos, mudou totalmente nossa relação. A gente consegue parar e avaliar o que, de repente, está a raiz do problema. A gente consegue olhar o lado da outra pessoa. Então antes, realmente, para resumir, era eu, agora é mais nós e somos muito mais unidos. E é dessa maneira que a Escola do Amor faz história, realiza sonhos, reconhece atitudes e faz o amor crescer a cada dia. Muito legal, né? Vamos investir no amor, invista na sua vida sentimental. Para ser feliz, acima de tudo. Vamos fechar o nosso tema de hoje? Se sua mulher ganha mais e isso te traz desconforto, faça disso um incentivo para o seu crescimento. Agora, se você ganha mais que seu marido, seja sábia e nunca use de atitudes e palavras que venham diminuí-lo. A renda do casal é a soma do que os dois ganham. Não importa quem ganha mais. E em um casamento de verdade não existe competição e sim cumplicidade. Chegamos ao final de mais uma aula, agradecemos a sua audiência, inclusive eu quero que todos os alunos se preparem porque algo muito especial nós vamos realizar na Terapia do Amor nessa quinta-feira. Eu queria que você não abrisse mão, viesse realmente buscar, correr atrás e ser uma pessoa feliz, se não é. E se você já é feliz, vai ser mais ainda. Quer dizer, a pessoa pensa assim, mas eu não estou bem no relacionamento e eu preciso de ajuda. Excelente. É tudo que nós falamos aqui. E eu já estou bem, eu não preciso buscar, não pense assim. Você está bem? Vai ficar melhor ainda. Não há nada que esteja bom que não possa melhorar. Grande abraço, alunos. Até a próxima. Até a próxima.